Olá, boa noite. Boa noite, Carla, querida. Boa noite, Eliane. Boa noite, Isabela. Paula, sempre presente. Kátia, sempre presente. Oi, Ju, já já te chamo. Boa noite, Mário. Boa noite, gente. Estamos voltando para nossa programação normal. Toda terça-feira nós temos live sobre zumbido, sempre com um convidado diferente, né? Sempre com um especialista em zumbido. E a minha convidada especial é a doutora Juliana, que eu vou chamar de Ju, porque eu não vou conseguir chamar de doutora Juliana, né? Ela é otorrinolaringologista, ela faz parte do grupo de pesquisa em zumbido, de zumbido lá da USP. E ela tá fazendo o estudo dela, a pesquisa dela, junto com a doutora Jeane, né, em zumbido. Então ela é uma queridíssima. Espero que vocês gostem bastante, porque eu acho que o tema é muito pertinente. Esse foi um ano realmente que a procura, né, por tratamento para zumbido estourou nessa pandemia. A curva foi muito ascendente no início da pandemia pela procura, né, de tratamento para zumbido. E eu achei que esse tema vai, assim, ajudar muitas pessoas, principalmente aquelas que têm zumbido. Para quem não me conhece, eu sou a Karina Bezerra, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com zumbido há 20 anos. Eu fiz meu mestrado e doutorado aqui na USP, sempre com o tema em zumbido. Sou do grupo de pesquisa de zumbido aqui da USP também. Tenho um consultório aqui em Higienópolis e São Paulo. Sou professora, sou docente de algumas pós-graduações aqui em várias cidades do Brasil. E também eu ministro aulas, cursos para fisioterapeutas. Um deles vai ocorrer agora dia 22 de novembro, que é o curso de síndrome tônica do tensor do tímpano. E eu estou preparando ainda o curso online de zumbido somatosensorial para esses meus colegas. Eu espero que possa contribuir, né, de alguma forma para o aprendizado dos meus colegas em relação ao zumbido, que é um tema que eu sou realmente apaixonada. E eu também ministro o curso de Mindfulness para as pessoas que têm zumbido. Esse ano nós tivemos a última versão, que foi em setembro, que nós terminamos em setembro. Foi uma turma muito bacana, foi muito legal. Mas eu ainda vou repetir de novo próximo ano, se eu tiver vou tentar me organizar, que vai ser um ano muito puxado. Gente, então, bom, tô esperando aqui um pouquinho o pessoal entrar. Aqui tá muito frio em São Paulo, tô aqui toda agasalhada. Como é que vocês estão aí de frio? A temperatura? Bom, eu gosto mais, eu sou do calor, né? Eu adoro um calor, adoro um quentinho. Eu me sinto mais confortável. Gente, vou aqui então me preparando para chamar a minha querida amiga. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Um monte de gente chamou para entrar, mas... Opa. Pronto. Chamei a doutora Juliana. Ó, Curitiba tá frio, o Rio deu uma esfriadinha. Nossa, gente. E aí, Ju? Sim, Que bom ter você aqui. tudo bem? Que maravilha. Ótimo Obrigada. tema, né? Eu acho que é um tema muito bacana que a gente vai falar hoje, que vai ajudar muitas pessoas que têm zumbido, na verdade. E assim, queria agradecer muito a sua presença, agradecer por você ter aceito o meu convite, né? Aqui eu só chamo realmente profissionais muito especiais, são especialistas em zumbido, mas que realmente eu acredito no trabalho, né? Que realmente casa muito com aquilo que eu acredito. Querida, muito obrigada, viu, por sua presença hoje. Imagina, Cá. Eu também não consigo te chamar de Karina, vou chamar de Cá e Juba. Ótimo! Perfeito, a Obrigada. gente fica sintonizado. Ô, É, Ju, antes de mais nada, fala um pouquinho para as pessoas te conhecerem da sua formação, fala um pouquinho de quem é a Juliana profissional. tá joia. Na verdade, eu sou otorrino também há quase 20 anos aí, Cá, quase com você. Você está 20 anos no Zumbido, estou 20 anos dentro da otorrino. E eu estou lá no grupo na Otoneuro do HC há uns
acho que aí já dá uns 15 anos que eu estou no Altoneiro. Primeiro eu fiquei fazendo a parte de tontura, aprendi com a doutora Roseli, e depois faz uns 6 anos, um pouquinho mais aí, que eu estou no grupo de pesquisa em Zumbido com a doutora Giane, né? E com um grupo de gente muito bacana, de físios, de fono e de outros colegas médicos. E nós estamos lá todas as sextas-feiras fazendo esse grupo super bacana, que qualquer pessoa pode ter acesso, né, via online, se quiser se inscrever. É, é um grupo aberto a toda a população que tiver interesse, né? Fora isso, eu tenho meu consultório particular, dentro do Hospital do Coração, eu estou lá todos os dias. Eu brinco, se eu não estou em casa, estou no consultório ou no HC, né? E a gente fica na luta, né? Entre família, casa e Uhum. trabalho, conciliando um pouquinho de tudo. Ô, Ju, e o seu trabalho, fala um pouquinho assim, o que que é? É doutorado, é mestrado? Fala aí para o pessoal Então, conhecer também. eu tô fazendo doutorado, né? Estou no finalzinho, estou escrevendo a discussão aí, estou nos últimos meses aí de escrita mesmo, e é sobre o zumbido somassensorial, né? Eu tô estudando o mesmo tema que você estudou, né? Inclusive minha tese usa muito do que você publicou. E a gente está, eu e a Carla Campagna, que é a outra fisioterapeuta no grupo, a gente estudou a ação do agulhamento a seco, né? Sobre o zumbido de causa muscular. E são essas variáveis aí que eu estudei, né? A melhora do zumbido, melhora do impacto do zumbido no paciente, na vida do paciente, das dores. Então, é isso que é meu objetivo, né, do meu estudo. Muito bacana, muito, muito importante, né? Esses estudos aí para a gente poder ajudar, principalmente as pessoas que têm zumbido, né? Que elas merecem. Ô, Com Ju, certeza. antes de mais nada, antes da gente ir para o nosso tema principal, eu sempre faço uma pergunta para todos os especialistas que eu entrevisto aqui na minha live, que é o seguinte: é possível um zumbido ser curado ou não? Claro que é super possível. Na verdade, inclusive esse mês, acho que você fez umas lives, a doutora Tani fez outra só de casos de cura de zumbido. Então, muito, a gente vê, não é raro, tá? As pessoas falam, não é raro, a gente consegue ver na nossa prática diária casos de remissão completa do zumbido, e mesmo naqueles casos que a gente não tem remissão completa, em todos os pacientes a gente consegue ter um impacto positivo, uma melhora na qualidade de vida, melhora do zumbido do paciente, então tem sempre algo para fazer. Tá? Uhum. Essa é uma das grandes bandeiras de quem trata zumbido, né? Que zumbido tem cura, zumbido tem tratamento, zumbido tem o que fazer. A gente pede para o paciente nunca desistir, né? Porque tem sempre alguma coisinha que a gente pode fazer para melhorar ainda mais a É vida, né? A qualidade verdade, de Ju. vida, Então, né? eu sempre faço essa pergunta, né? Porque, principalmente nos grupos, no Facebook, é o que eu mais vejo, né? É um É, terreno bem espinhoso para a gente mexer, mas as pessoas lá falam que se você for falar, olha, é possível o zumbido ser curado? Eles falam que o profissional não é digno de confiança. Os profissionais falam isso. E olha, eu tô com mais de 20 profissionais que vieram aqui fazer live comigo. E todos, sem exceção, todos falaram: é possível sim um zumbido ser curado. Então eu fico, meu Deus, será que eu sou, né, que eu tô ficando maluca aí? O pessoal tá achando, né, pelo fato de eu ter feito essas lives com remissão de zumbido. Então, na verdade, é isso. Todos os profissionais vêm aqui, falam que sim, é possível. A gente sabe que nem todo mundo vai se. Muitos não vão ser curados, mas como a doutora Juliana falou muito bem, a grande maioria vai melhorar do sintoma com um tratamento correto, né? Um tratamento feito de forma correta, com uma equipe multidisciplinar, sempre tem o que sim, fazer. Muito bom. Ô, Ju, você sim. lembra de algum caso assim, de remissão total? Lembro. Lembro, inclusive, era uma médica. Eu até tentei compilar os dados, mas eu perdi o contato dela. Ela mudou de estado e eu perdi o contato. Ela estava com um zumbido há mais de, acho que era quase uns 6 meses. Ela, além do zumbido, tinha uma sensação de orelha entupida, né? De um lado só. Quando eu fui examiná-la,
eu percebi que ela tinha uma. Ela fazia. Inclusive, tem tudo a ver com o curso que você vai dar de síndrome tônica do tensor do tímpano. Ela fazia umas contraturas musculares e o tímpano dela mexia conforme contraía-se. E eu vi, e infelizmente não tinha como filmar. É uma imagem que não é frequente da gente ver. E ela, na verdade, eu perdi o segmento dela por um tempo. Depois ela entrou em contato comigo novamente e me falou que tinha ido ao dentista, porque ela estava com muita dor muscular e fez botox. No caso, que nem é o indicado, inclusive, né? A gente nem indica com tanta frequência assim, mas ela fez o botox para disfunção temporomandibular e o zumbido cessou na hora. Assim que o Olha que botox começou a atuar, maravilha! na hora, eu digo não, depois que o botox começou a atuar, o zumbido foi embora aquela plenitude, né, aquela sensação de orelha entupida também zerou. É Eu tive síndrome outro tônica paciente, total, né? essa é clássica. Que Eu geralmente tem tive um outro paciente prognóstico também excelente. muito, muito bom. Uhum. E o outro paciente era um diabético, que ele não sabia que era diabético, porque eu fiz o diagnóstico de diabetes, e ele abriu o quadro com um tontura e zumbido. E aí a gente tratou a diabetes, compensou a diabetes, o zumbido dele também se tornou imperceptível. Olha que maravilha. Gente, pelo amor de Deus, né? Não dá para dizer que zumbido não pode ser curado, Não, né? não Então, mesmo. não dá. Ninguém tá prometendo nada, né? E outra coisa, se vocês viram algum profissional prometendo cura, realmente não confiem, fujam, porque nenhum profissional pode prometer cura para ninguém. A única coisa que a gente pode falar de repente é falar justamente de, às vezes, um prognóstico bom. Alguns têm um prognóstico muito bom, né, Ju? E outros a Isso, gente fala, olha, é isso. um caso um pouco mais complicado, a gente vai ter que realmente insistir em algumas outras vertentes aí para poder ajudar. Bom, vamos então agora, depois desse início aí exuberante que a gente teve de 2 casos clínicos aí de remissão total de zumbido, adorei. Vamos falar agora sobre o nosso tema de hoje, que é Covid-19 e pandemia relacionada ao zumbido. Ô Ju, fala um pouquinho, vamos primeiro começar sobre realmente a Covid, né? A pessoa que teve, né, que teve a Covid, e a partir disso começou a perceber o zumbido. Então, eu acho que existem alguns pontos importantes. Um deles é, você pode tocar no assunto do medicamento ototóxico. Você pode também comentar sobre, lógico, os efeitos que de repente esse vírus pode trazer, que pode ser uma perda de audição, ou pode ser um aneurite, ou pode ser, digamos, o que eu vi agora na última publicação da Mayo Clinic, por exemplo, e da John Hopkins, que eles publicaram, que eles falaram, sobre casos de Covid e zumbido, que eles acreditam que seja por causa dessa questão ligada à coagulação, que às vezes pode Isso, alterar a isso. vascularização também da orelha interna e daí podendo gerar zumbido. Então, ó, fique à vontade, fale tudo que tiver direito aí, pode ficar à vontade. Tá bom. Eu acho legal a gente separar, na verdade, vou falar um pouquinho da minha experiência clínica no consultório, depois a gente vai esmiuçar todas essas possíveis relações aí. Eu tenho pego bastante casos no meu consultório de aparecimento de zumbido nessa fase de pandemia, de pacientes que não tinham zumbido, de exacerbação, né, que a gente chama de descompensação de zumbidos que estavam bonitinho, baixinho, que o paciente quase não estava mais percebendo, os pacientes voltaram a sentir que o zumbido aumentou, de Uhum. pacientes com tontura, com desequilíbrio, nessa pandemia. Agora, sim, existe uma relação que pode ser direta com o vírus e de outras coisas que podem estar relacionadas, de mudanças de hábitos na pandemia, que pode estar relacionados a essa exacerbação. Então, assim, eu até peguei um artigo que até comentei com você, que eu achei muito interessante, que eles fizeram um telefonema, foi uma coisa feita online, né, e via telefone, pegaram 15 hospitais e fizeram um screening de todos os pacientes que tinham PCR positivo acho que em 2 meses, se eu não me engano. E aí, eles pegaram todos esses pacientes e excluíram todos desses pacientes, todos que já tinham zumbido prévio, que já tinham perda auditiva,
que já tinham algumas comorbidades que podiam estar relacionadas a sintomas auditivos. Excluíram pacientes. Então, os pacientes não tinham zumbido, não tinham nada relacionado a zumbido. Desses pacientes, acho que deram, até notei aqui, foram 185 pacientes. Desses 185, 34, quer dizer, 18% dos pacientes relataram aparecimento de sintomas de tontura depois do Covid. E de zumbido foram 23% dos pacientes. Não quer dizer, eram pacientes rígidos, falando de orelha interna, sem nada, e depois do Covid, 23% começaram com zumbido. Eu achei um número bem expressivo, né? Bem alto, de pacientes que não tinham perda, não tinham nada, e de repente, depois do Covid, começaram com zumbido. Aí, na verdade, tem as hipóteses, né? Ninguém sabe ao certo o mecanismo que gera, né? Que gerou esse zumbido nesses pacientes. Não se sabe se é uma ação, uma infecção direta do vírus no nervo auditivo, no sistema nervoso central, ou se é aquela via que você citou, que o vírus, na verdade, o Covid, ele pode causar uma vasculite, né? Ou uma vasculopatia, que é a hipótese mais provável, porque o vírus realmente tem toda aqueles sinais de hipercoagulabilidade, tem aumento do dedímero, que são aqueles que você mede no sangue, são todos aqueles outros sintomas. Os pacientes têm lesão de pele, então todos Uhum. são sinais clínicos de vasculites, né? Então, essa hipótese é a mais aceita. Até porque a orelha interna, né, tanto o labirinto quanto a cóclea, eles são mantidos por uma artériazinha única, coitadinha, que é a artéria labiríntica, bem pequenininha. Então, qualquer alteração nessa artéria, como uma vasculite, uma vasculopatia, ou qualquer alteração de oxigenação na orelha interna, de suprimento de glicose, tudo isso pode gerar um zumbido. Então, essa hipótese da vasculite é a mais comentada. Uhum. E quando você vai fazer o estudo, né, de Covid com zumbido, a prevalência de zumbido nesses pacientes com Covid é super baixa nos estudos. Só que a gente não sabe se é porque não é um sintoma que é perguntado, tá? Os pacientes às vezes não fazem relação e o médico e o pesquisador não chegou a perguntar, ou se realmente a prevalência é baixa, tá? Desses sintomas auditivos. Eu sinceramente acho que não foi perguntado, tá? Porque Uhum. eu tenho visto bastante paciente. Eu perguntei até para os meus colegas, eu tenho os grupos de otorrino, né? A gente tem sempre grupo, e você começa a perguntar, você vê, eu tive 2 casos de surdez súbita após Covid, eu tive um paciente com zumbido, eu tive um paciente com tontura. Então a gente vê que tem uma relação que não foi pesquisada, acho que como deveria, não teve uma atenção como se deveria ter sido dada, e acho que está começando agora. Eu estou vendo que está começando a surgir agora mais publicação, inclusive essa que você falou, da Mayo Clinic, de zumbido e Covid, né? Uhum. Então, é essa relação direta, né, que poderia ter. Além de tudo, além daquele do efeito ototóxico da cloroquina e dos antibióticos que podem ter sido utilizados dentro do ambiente hospitalar, dentro de UTI, que são medicações que a gente sabe, né? A cloroquina é sabidamente ototóxica e vestibulotóxica, quer dizer, também pode dar tontura. Por isso que a gente Uhum. frisou tanto, naquela época estava todo mundo tomando cloroquina sem torto e direito, falando, não, não faz isso, que às vezes os efeitos colaterais podem ser muito maiores que os efeitos nocivos do Covid, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, que os remédios não são isentos de efeitos, né, Cá? Não, pode ser alguma. Eu até publiquei acho que há 2 meses, mais ou menos, um estudo falando sobre essa questão da cloroquina e a ototoxicidade, né, da cloroquina. Eu até publiquei, foi um estudo que está publicado aí no PubMed aí, mostrando esse efeito. Agora, gente, se alguém teve zumbido pós-Covid, né? Se manifeste aqui, poderia até comentar como é que foram os sintomas, se de repente o zumbido apareceu depois de ter pego a Covid. Ô, Eu até vi Ju, uma amiga aqui minha, otorrina, falou: Oi, Ju, que tem aparecido sim pós-Covid. Ela também tem reparado no consultório. E eu tenho visto isso também. Então, acho que as pessoas realmente não estão prestando atenção. Agora que está começando a chamar mais atenção isso.
Eu já peguei uma paciente em junho, julho, mais ou menos, que foi bem pós-Covid. Isso É, né? foi bem nítido. A Norma falando, pior que ainda há médicos prescrevendo cloroquina. Sim, É, bastante. É tem muito. protocolo de alguns hospitais que eu conheço, de pessoas que foram lá e disseram que eles prescreveram a cloroquina. Mesmo aí os É. estudos mostrando por A mais B que não tem efeito algum, né? Ô, Ju, me fala uma coisa sobre esse sintoma, né? Eu tô falando aqui na linguagem mais leiga, porque a gente aqui tem nos nossos seguidores, nós temos muitas pessoas que não são da área de saúde. Esse sintoma de não sentir o cheiro e o gosto, por que isso acontece? Na verdade, esse é o pulo do gato. Ainda todo mundo pesquisando ainda. Não sabe se na verdade tem uma lesão neural, né? Porque antes a gente pensava que podia ser um edema, né? Um inchaço aí das vias auditivas, das vias nasais aí, e o ar que a gente respira não chegava nas células do olfato, e aí a gente perdia o olfato. Mas tem um monte de paciente que não tem nem coriza, nem obstrução nasal, nem nada, e perde o olfato. Então, acha-se que tem um tropismo aí das células do olfato pelo vírus, né? Ele tem um receptor para esse vírus, e o vírus pode causar uma lesão neural ali. E por isso que tem pacientes que acabam demorando meses e meses para recobrar o olfato, né? Eu tenho paciente no Sim. consultório com 5 meses pós-infecção e ainda com sintomas de alteração de olfato, de paladar. Tem paciente que está com. Tem alguns pacientes com, a gente chama de fantosmia, né? Quando o paciente sente cheiro no ambiente, não existe cheiro algum. Tem paciente que sente cheiro de queimado, então qualquer estímulo olfatório, por exemplo, você chega no ambiente com perfume, o paciente sente aquele cheiro como se fosse um cheiro de queimado, cheiro de cigarro, é muito desagradável. Tem paciente com depressão por causa disso. Então, acho que esse sintoma de olfato é um sintoma muito prevalente. A gente está vendo em média de 60% a Uhum. 70% dos estudos falando Sim. da prevalência desse sintoma nos pacientes com Covid. Então, esse no meu consultório tem chovido, na verdade, pacientes com esses sintomas. Pois é, tem pessoas, eu até vi uma matéria falando de uma moça que fala, gente, hoje o shampoo que eu tanto amava tem cheiro de carne podre. Imagina, É. Ju. E ela disse, até hoje não passou, eu tô com 6 meses já de curada e até hoje não passou essa sensação, né? É muito ruim. Tem os tratamentos, né, que estão disponíveis aí na literatura, mas a gente ainda são coisas muito recentes, né, Kai? Mesmo que são 6, 7 meses, mas são tentativas. Nós estamos tentando, tem uso de corticoide, uso do ácido alfa-lipoico, tem o uso de suplementos como zinco, tem várias coisas aí no que a gente tem de armas aí contra esses sintomas, mas tem alguns pacientes que eu tenho tido uma resistência aos tratamentos também. Uhum. Complicado isso. Ô, Ju, Complicado. agora vamos falar um pouquinho sobre as repercussões da pandemia, dessa coisa da gente ficar encastelados, né? Todo Hum. mundo, né? Vamos imaginar que a gente ficou que nem a Rapunzel. Ah, Bom, tá bem isso mesmo. vamos pensar em algumas possibilidades. Antes de mais nada, gente, vocês estão mandando perguntas. Já já eu vou responder. Eu vou fazer as perguntas para a doutora Juliana, tá bom? Eu só vou terminar de conversar com ela um pouquinho. Podem ir mandando as perguntas, que da metade para o final a gente abre só para pergunta, beleza? Bom, então Legal. vamos lá. A primeira coisa, eu queria que você comentasse sobre o abuso de doce. Saiu uma matéria na Veja falando que o consumo de leite condensado aumentou muito. E, sinceramente, eu já vi várias pessoas comentando no meu consultório dizendo, Karina, eu pego uma lata de leite condensado, aí eles agora nem tanto, porque agora a gente está saindo um pouco mais. Mas É. no início da pandemia eu virava leite condensado na minha Nossa, boca. O que você tem a dizer sobre isso, sobre a sua prática e também o efeito do açúcar na orelha interna? tá bom.
Na verdade, assim, a gente sabe, não só dos meus pacientes, mas a gente sabe de se olhar no espelho dos nossos familiares. Todo mundo engordou nessa quarentena. Se não foi todo mundo, foi 99% das pessoas, né? Porque realmente a gente estava todo mundo em casa, confinado, igual você falou, que nem a Rapunzel aí, meio tristão, né? Meio depressivo, e você sabe que o docinho dá aquele alento, né? Dá aquele chamego. Então a galera caiu de boca nos doces aí do leite condensado. Essa eu não sabia, mas o leite condensado que coisa mais doce. Então, e ainda matéria-prima para o famoso brigadeiro aí, então o pessoal comeu até. A gente sabe, na verdade, que o abuso de doce, nessa descompensação do metabolismo de glicose, de insulina, é muito, pensando em orelha interna, é a alteração metabólica que mais tem ação aí na orelha interna, né? Dentro do ouvido, a gente não tem uma reserva de energias, né? A gente não tem um suprimento de energias. E a orelha funciona 24 horas ao dia. Mesmo quando você está dormindo, a orelha está lá trabalhando, porque isso é instinto de preservação. A gente tem que estar escutando tudo que pode ser nocivo para nós. Então, a orelha está funcionando 24 horas ao dia. E ela não tem essa reserva de energia, né? Essa gordurinha que fica no resto do nosso corpo não fica lá para ela usar para quando precisa. Então, qualquer oscilação de glicose e de insulina é sentido pela orelha. Se falta esse suprimento de energia para manter o bom funcionamento da orelha interna, para manter a bomba de sódio e potássio funcionando, manter o nível do líquido dentro do labirinto, manter essa homeostase, né, esse líquido, essa pressão do líquido controlada, descompensa todo esse sistema. Aí pode vir o zumbido, pode vir perda de audição, pode vir tontura. Então a gente sabe que o açúcar é o principal vilão aí, se não for o principal, é um dos principais de descompensação de zumbido e de tontura. Ainda mais com essa alta ingestão de açúcar, alta ingestão de pão. O que que eu vi de gente postando foto de pão nessa quarentena? Todo mundo virou padeiro. Todo mundo virou Rodrigo Hilbert. Eu falei, gente do céu, cara, toda vez que eu abria meu Instagram tinha um monte de foto de pão e pão. Eu falei, meu Deus, o povo só sabe fazer pão. Então a gente E o sabe, pão, né, Ju, que essa questão aí da farinha branca, né? sim. Quando a gente come, enfim, ela vai se transformar em açúcar também, né? Então tem toda essa questão aí do excesso do carboidrato da farinha branca, né? Então tem que tomar muito cuidado. As pessoas acham que muitos dos leigos acham que só o doce mesmo acaba virando glicose. E não, a farinha branca é o grande vilão também. Então a gente tem que tomar cuidado com a ingestão dos doces, dos açúcares em geral e das farinhas, né? Da farinha branca, de trigo em especial, né? Ô, A Ju, gente e está o álcool preferindo também, né? Aquele vinhozinho assim, ele vai, o álcool abre paraquedas de açúcar no também. Também o álcool. E outra coisa que aumentou pra caramba o consumo na quarentena foi de álcool, né? Nossa, O olha, álcool eu muito. particularmente eu não bebo, mas assim, meus amigos que tomam um vinhozinho no final de semana, eles falaram que todos os dias passaram a tomar uma taça, duas taças de vinho. Ah, não, Então, mas é exatamente isso. E o vinho, né, a gente sabe que acaba virando glicose também, além do efeito do álcool, né, do propriamente não só da glicose, mas do álcool, né, como estimulador do sistema nervoso central, e piorando o zumbido diretamente, não só via a via da glicose, mas o álcool em si, né? uhum, Então, as pessoas passaram a tomar vinho todos os dias. As vendas de vinho sei lá, aumentaram sim, muito também. Eu via, ó, todo mundo, porque ficou em casa, é isso. Todo dia fazia um pãozinho, tomava um vinho, comia um chocolate. é isso Quer mesmo. dizer, uma bomba por ele interna, coitada coitada. Pois é, então isso daí foi suficiente, né, para dar o zumbido ou piorar o zumbido Ou que já piorar. existia, né? Ô Ju, agora fala um pouquinho dessa questão do sedentarismo, né? Da falta de atividade física. Por que que isso pode influenciar no zumbido que já existe ou de repente é contribuir para que a pessoa seja mais uma lenha numa fogueira que já estava para de repente aparecer um zumbido, aí sem atividade física, sedentarismo acabou vindo. Deu aquele boom, né?
Na verdade, a atividade física ela pode estar relacionada essa falta de atividade física pode descompensar o zumbido de algumas formas. Uma delas, uma que a gente gosta, né, Ká, que é essa via somassensorial, a gente ficando mais parado, mais mantendo as pessoas ficaram sentadas muito tempo no computador, nas redes sociais, no smartphone. Então, essa falta de exercício e falta de alongamento pode causar contraturas musculares exacerbadas, né, alteração de posturais aí, e desencadear o zumbido de causa muscular, que é o zumbido somassensorial. Então, muitos pacientes, após que você tem recebido no seu consultório, várias pessoas com lombalgia, com dor na cervical, com todas essas descompensações posturais, que pode gerar ou piorar o zumbido já pré-existente. Fora isso, né, a atividade física, ela ajuda a combater o estresse, a ansiedade. Então, a falta de atividade física tem essa via de mão dupla, tem essa o paciente não consegue combater a ansiedade e depressão, e além de você manter essa postura inadequada e a falta de força muscular mesmo, né, para conseguir Uhum. manter essa posição sentada, que causou muitas dores em muitos pacientes e muitas descompensações de zumbido ou até parecimentos de zumbido de causa muscular. Eu peguei alguns pacientes que não tinham zumbido, começaram com zumbido e eu fui ver, era tudo cervicalgia postura, Uhum. fica não sei quantas horas sentado no computador ou olhando para baixo, vendo o celular. A gente sabe que isso tem uma É o tempo, né? O tempo que fica na mesma posição, né? A gente sabe isso hoje, aí. a ciência mostra assim, que não existe uma postura perfeita e nem existe aquela postura correta. Inclusive, a gente falando sobre isso, alguns estudos já mostram que não há relação, por exemplo, do test neck, né? Do fato de você ficar usando o celular com o pescoço para baixo, isso não gera dor, né? E isso vários estudos têm mostrado. A única coisa que a gente realmente chama atenção é o tempo do uso. Então, sei lá, se você ficar uma hora, é isso que a gente fala da questão da mudança da posição. Então, Sim, mas como é que entendi. eu tenho que ficar na cadeira usando o computador? Você fica do jeito que você quiser. É isso que a ciência hoje preconiza. Mas, contanto, entretanto, que você mude de posição. Que você, às vezes, fique de um jeito, coloque o tronco de um jeito, às vezes vá para frente, às vezes vá para trás. Não precisa ficar como um robô firme, fixo, que isso realmente é condenado não só pelos estudos, mas pelos maiores especialistas que eu tenho a graça de ter contato direto com eles, né? Então, Ju, você tocou muito bem no assunto em relação a essa questão toda da postura, né? Lembrando sobre essa variabilidade motora que a gente chama, né? A importância de você variar sua postura, né? Contanto que você fique modificando, né? Não necessariamente ficar, eu não posso ficar um pouquinho com o pescoço para baixo. Pode, o pescoço ele tem força, ele é firme, não tem problema. Agora a questão é o tempo do uso, realmente isso pode começar a prejudicar. Muito bom. É igual os pacientes também que perguntam pra gente, doutora, eu vou dormir, como é que é a forma certa de dormir? Eu falei, eu não sei, a forma que você está habituado, que você não sente dor, que você fica bem. Não precisa dormir com Exatamente. aquele negócio de medir, então tem que ser a medida certinho. Eu falei, para mim pode ser bom, para você pode não ser. Tem gente que gosta de dormir de bruço e dorme super bem. Eu não tenho, então não tem regra, né? Isso Não, é bem antigamente, lembrado. Jo, todo paciente que chegava no consultório de um fisioterapeuta, a gente recomendava exatamente, ó, você vai ter que usar esse travesseiro, você vai ter que dormir de lado, você só vai ter que dormir com o travesseiro entre as pernas. E hoje, realmente, a mensagem principal é essa, né? Durma da forma que for confortável para você. Use o travesseiro que foi confortável para você. Está incomodando? Vamos achar a melhor forma para que você acorde sem ter dor na cervical, no pescoço. Muito bom. Ô, Bem, Ju, agora outra coisa é essa questão toda da endorfina também, né? Que a atividade física libera, com né? Então a gente certeza. realmente fica mais relaxado, a gente fica menos estressado, a gente dorme melhor quando a gente faz atividade física, devido a essa liberação toda da endorfina. Outra Isso questão também mesmo. relacionada a zumbido e pandemia.
Bruxismo, queixas de bruxismo aumentaram Achei, muito. achei. Eu vi em várias revistas, várias mídias aí da internet comentando sobre esse aumento da queixa de bruxismo nos consultórios, dos dentistas Cheio, principalmente. então cheio, cheio mesmo. Hoje mesmo, atendi no consultório duas pacientes com dor de ouvido, né, entre aspas, aí eu fui examinar, a orelha estava linda e fui ver, era tudo uma baita de uma dor aqui na musculatura mastigatória, que simula, né, dores de ouvido. E então, com certeza nessa pandemia, por causa do estresse e desse confinamento, né, as pessoas ficaram muito mais tensas e descompensou muitos casos de bruxismo. É, então, aumentou, você descompensando esses casos de bruxismo, né? Você aumenta as contraturas musculares envolvidas na mastigação, aumenta as contraturas cervicais relacionadas, aumenta as dores de cabeça, pode aumentar o zumbido, né, de causa muscular. Então, isso realmente tem sido bastante prevalente aí nessa quarentena. E os pacientes, como também ficaram em casa, sem, muitos não foram ao dentista, com medo, porque ainda mais o dentista que fica com a cara, né, em cima do paciente, os pacientes com dor não foram ao dentista, não foram atrás de fazer placas de bruxismo, não foram atrás Uhum, de orientações. Hoje em dia a gente sabe que não é só colocar placa de bruxismo, as pessoas acham que colocar, eu estou tratando, doutor, eu uso plaquinha. Eu falei, mas isso é o começo do tratamento, isso aí só precisa não quebrar seu dente. Não está uhum. tratando o bruxismo. O bruxismo é mudança de comportamento. Você tem que mudar os comportamentos durante o dia. A gente usa bastante, eu indico para os meus pacientes bastante o aplicativo, né, do Desencosta aí para ele relembrar durante o dia que esse bruxismo de vigília, que é o bruxismo diurno, é o grande vilão. Você durante o Uhum. dia inteiro está encostando os dentes ou travando os dentes e isso causando uma contratura da musculatura de face. Eu vi, acho que aumenta em 3,5 vezes cada vez que você encosta os dentes, essa contratura muscular aumenta tanto, assim, mais de 3 vezes, só de encostar os dentes, não precisa nem fazer força, imagina fazendo força. Então você Uhum. tem que ficar se policiando durante o dia, nas posturas que você tá, para você não estar encostando os dentes superior e inferior, para não causar essa contratura exacerbada aí da musculatura mastigatória. Lembrando que o bruxismo é um fator de risco para o zumbido, assim como Sim, outros os hábitos parafuncionais que a gente chama, que é, no caso roer unha, né, mascar muito chiclete, ficar mordendo caneta, esse tipo de dentro de hábitos caneta. parafuncionais, como a gente viu em estudos italianos aí, que eu fiz uma revisãozinha mostrando que as pessoas que têm hábitos parafuncionais têm mais chances de apresentar zumbido, né? Outra questão aí, Ju, relacionada à pandemia, eu acho que também, assim, as pessoas sem sair de casa, menos vitamina D, né? Ah, sim. Se você, acho que São Paulo essa hipovitaminose aí é endêmica, né? Você começa a pesquisar a vitamina D. A gente tem o hábito de pesquisar. Eu faz parte daquele meus exames de sangue, tá lá a vitamina D, né? Então a gente começa a ver nos pacientes, olha, é difícil eu pegar alguém com a vitamina D normal. A grande esmagadora maioria, inclusive crianças, tá? Então, com a vitamina. Hoje eu peguei uma criança de 6 anos com vitamina D em 12. Quer dizer, muito baixa. A criança normalmente tem a vitamina D alta, porque está sempre brincando no sol e tal. Então, todo mundo está com a vitamina D baixa, né? E isso é muito importante, ter uma correlação da vitamina D com o bom Com funcionamento zumbido. com o zumbido, com o bom funcionamento da orelha interna. Hum. Então, é importante, se você realmente está privado da ação solar, né, da ação do sol, fazer o uso de suplementos, né? Tem diversas formas de você suplementar, com cápsula, com gotas, até com injeção. Mas o certo é você fazer a medição com o seu médico, né? Fazer esse controle. Ele vai julgar qual a melhor forma de repor para você. E óbvio que o ideal é você, além de repor via oral, enfim, a forma que você escolher, é você se expor ao sol, né? Até para Uhum. uma parte, uma melhora da parte mental aí, né? Da parte de, não só da vitamina D, mas para dar aquele sensação de respiro, né? De sair desse confinamento.
E né? É muito importante. a gente sabe que a vitamina D hoje, né? Meu Deus, isso dá importância em relação a vários tipos de doenças, né? Ju, de Sim, sintomas, como virou algo realmente o pote de ouro, né? Quando a gente está com realmente a vitamina D lá nos níveis ótimos, realmente a gente está muito bem, nosso organismo funciona muito bem, né? muito Agora, melhor, outra exatamente. questão também que a gente pode pensar da pandemia. Nossa, me veio. Agora, peraí, me deu um branco. A gente Foi a podia falar um questão pouquinho, eu não sei se você falou, a gente podia falar um pouquinho da depressão, de ansiedade. Não sei se era isso que depressão, você... ansiedade, insônia. Insônia, é tudo ligado. Aí é um bolo, né? Todo conectado. É, a gente sabe, todos nós, né? Aí também eu acho que além daquilo que eu falei, que não tem ninguém que não tenha comido além do que deveria na pandemia, não tem ninguém que não tenha ficado ansioso em algum momento da pandemia, né? Principalmente no começo, quando tudo era muito desconhecido, a gente não sabia o que ia acontecer, como é que era essa doença, os males que ia causar. Então, todo mundo ficou meio fora da casinha aí, né? Eu Uhum. tive muito, inclusive eu tenho vários colegas que são psiquiatras que os consultórios, não só os consultórios virtuais, né, porque a maioria faz consulta online, os psiquiatras, os consultórios estão ainda bombando, cheio de pacientes. Os pacientes que estavam compensados emocionalmente descompensaram todos, estão surgindo pacientes novos. Eu recebi no meu consultório, olha, bastante paciente com transtorno de ansiedade generalizado, com síndrome do pânico, e pacientes que nunca tinham tido isso na vida inteira e descompensaram ou abriram quadro agora na pandemia. Então, isso é fato, né? Todo mundo ficou mais ansioso que o normal e várias pessoas descompensaram mesmo, abriram quadros psiquiátricos que tiveram que entrar com medicação, estão agora fazendo terapia, que estão mais controlados. Então, só para fazer a relação disso com o zumbido, eu acho legal falar um pouquinho que o zumbido, se você começa a perguntar para pacientes, para colegas teus, você vai ver que tem um monte de gente que tem zumbido. Mas a grande maioria dos pacientes com zumbido não se incomoda com ele, nem Não, percebe, fala, isso aqui era para ser, eu tenho um zumbidinho, mas vi que fosse normal, entendeu? Os pacientes, a maioria, não chamam nem de paciente, porque eles não se incomodam com o zumbido, então não. nem paciente é. A gente sabe que isso vai mais de 80% por aí dos pacientes que não se incomodam. Esses outros 20%, eles já têm esse alerta. E o problema do zumbido que a gente tem que acho que prestar um pouco mais de atenção nesses pacientes, que eles fazem essa relação de zumbido, eles fazem a relação como se o zumbido fosse um estímulo de ameaça, alguma coisa nociva para o organismo. Ele faz essa reação, essa ativação da via, né, do sistema límbico, do sistema nervoso autonômico, e fazem essa correlação de zumbido como se fosse uma ameaça. É o medo do desconhecido. Nossa, aqui tem uma coisa na minha orelha. Será que isso é uma coisa ruim? Será que vai acontecer uma coisa ruim comigo? Será que é uma doença ruim? Então ele faz um monte de relações negativas, né? Uhum. E isso acaba gerando, descompensando esse quadro de ansiedade. E é uma bola Uhum. de neve. Então isso gera ansiedade, a ansiedade piora todo esse sistema, essa ativação do sistema límbico e piora o zumbido e fica nesse ciclo vicioso, né? E a gente sabe também Então, que existem alguns terminais, né, dos serotoninérgicos aí relacionados à via auditiva, né? Que quando é, está diminuído no organismo, vai afetar essa região mesmo ligada à via auditiva. Ô, Ju, e para a gente finalizar essa parte, para eu ir para as perguntas, tá bom. também tem a questão do uso de fone de ouvido, né? Ixi, Que verdade, com essa aumentou muito. aumentou muito a exposição aí com fone. A gente sabe que a exposição a ruídos e constantes, né? Isso aí você pode alterar, né? Aumentar a velocidade da perda auditiva e, inclusive, ativar o zumbido, né? Eu sempre oriento os meus pacientes, olha, quando você for usar fone, usa num volume baixo, de preferência dá um descanso pro teu ouvido, tira um pouco o fone, depois volta a usar, não fica usando ininterrupto mais do que 3, 4 horas diretas. Os jovens que usam direto. Hoje em dia você vê jovem na rua, estão todos com fone de ouvido em casa, então Uhum. faz Todo parte do mundo corpo fazendo já, né? call, meeting, não é? Todo mundo usando fone e às vezes nem sabe controlar muito bem o volume, né? Não, põe o volume alto, então isso tem que tomar cuidado, bem lembrado também, esse uso de fone. Tem que dar um tempinho,
de preferência usar os celulares. Hoje todos mostram quando passa do volume, né, perto dos 80, 85 decibéis do celular já avisa, fala, olha, você está acima do volume aceitável, tal. Então, fica de olho, você respeita, né? Dá um tempinho para tua orelha aí, para dar um respiro, né? Gente, eu vou começar a fazer as Vai. perguntas, tá bom? Aí, se vocês quiserem ir mandando. Bom, subir aqui, vamos lá. A Eliane Chaves, ela comentou o seguinte: eu tenho zumbido faz 4 anos, desde que tive chikungunya. Vários tipos, com o ouvido esquerdo abafado, estalos e atordoamento. Atordoamento deve ser, acho que, a reação dela. É. Aumenta 15 minutos após comer. Depois que come, 15 minutos depois o zumbido aumenta. Também foi causada por vírus. Por que será? E aí pode ter várias causas. Pode ser aquela mesma ação do vírus, né, que a gente comentou aqui do Covid, pode ser aquela ação direta do vírus por uma lesão neural mesmo do vírus, ou enfim, até pela vasculite, né? Mas é mais pela ação neural, ou pode ser, como ela falou, que aumenta depois de comer, pode ser inclusive uma alteração das vias da parte mastigatória, que ela falou que o ouvido esquerdo está abafado, de um lado Abafado e só, tem estalos. Então tem que ver de repente se não é o estalo. tensor do tímpano aí, né, Ju? Isso, Se ela não exatamente, eu tem. pensei Ô, Eliane, veja se você não tem uma disfunção temporomandibular, se você não tem isso, bruxismo, porque essa característica de estalos e de abafamento tem muita relação com essa muito a ver. parte. Ainda mais depois de comer, que ficou mastigando, você ficou ativando a musculatura mastigatória, então não pode esquecer disso, tem que pesquisar isso aí também. Exatamente. A Neuza Costa, o meu zumbido iniciou 4 meses após Covid e está aumentando. Ô, Ju, no caso, quando aparece assim 4 meses após, pode ter relação com Covid ou não? Você acha que Olha, já é muito longo? eu acho que é muito longo. A maioria dos pacientes que eu vi foi mais próximo, assim, É. sabe? Aí eu acho que tem mais a ver com o que a gente comentou depois, dessas mudanças de hábito, de estresse, Sim, ela deve ter ficado muito nervosa. Todo mundo que tem Covid fica ansioso, não fica. sabe o que vai acontecer, se vai ser internado, se não vai ser internado. Então eu acho que é mais de tudo que a gente falou, de mudança de alimentação, fica por causa da ansiedade, você acaba descontando mais os alimentos. Então, eu acho que mais tem a ver mais com essa outra linha do que Sim. com a ação do Covid em si, né? Ô, Neuza, se está aumentando, não deixa de procurar um especialista, um otorrino especializado em zumbido, principalmente, que aí consegue te ajudar da melhor forma, tá bom? Gente, para quem a gente vai respondendo as perguntas, agradece, colocando o coração, aperta esse coração que tem aqui embaixo, para ele subir, para agradecer aí a doutora Juliana pelas respostas. E quem puder printar a tela e marcar a gente nos stories, a gente agradece, porque é uma forma de divulgar também as nossas lives, tá bom? Deixa eu ver aqui, doutora Cate Vilela. Tem um paciente com parosmia após reinfecção. Nossa, Nossa. tem muitos casos. Você pega, Ju, casos de reinfecção? Olha, eu sinceramente que foi comprovado, não. Eu tive um caso que recidivou os sintomas, recidivou não, ele ficou um tempo meio, a parte do olfato melhorou e depois ele piorou de novo depois de 2 meses. Mas não foi comprovada, ele não fez PCR positivo, não, novamente, entendeu? Ele tinha Tá. negativado e ficou. Então, eu acho que ainda foi essa recuperação da parte neural, mas eu não tive nenhum caso no meu consultório que foi comprovado uma reinfecção. Mas a gente está escutando cada vez mais se falando disso, né? Pois é. Infelizmente. Talvez Infelizmente. seja, sei lá, né? Alguma mutaçãozinha, né? Que ocorre e aí acaba abrindo espaço para essa nova mutação aí entrar. Sei lá, vamos tentar entender depois. A doutora Tatiana Ducati, o paciente diabético tem piora do zumbido quando está descompensado? Muito, muito. Aliás, a Tati é minha amiga aí de faculdade. Na Ah, legal. verdade, como eu te falei, muitas vezes o paciente ele abre o quadro de diabetes com sintomas auditivos, porque o labirinto ele é extremamente sensível, a orelha interna de oscilações, né? Ele sente muito, tem os receptores para glicose e insulina, então muitas vezes é o primeiro sintoma de um quadro de diabetes ou de pré-diabetes
uma tontura, um zumbido, uma perda auditiva. E os pacientes que descompensam diabetes, é muito comum terem tontura ou piora de zumbido, ou até aparecimento de zumbido. Então, é muito, olha, diabetes e a orelha interna aí estão assim, ó, grudadinhos um com o outro, né? Sim, A sim. gente sabe. Isso Uhum. é muito comum. Ana Priscila Silva, a minha mãe é diabética e teve labirintite. Melhorou com o tratamento feito com a doutora Juliana e nunca mais teve. Nossa, que lindo, Ah, maravilhoso. obrigada, que bom. Excelente. Obrigada. A Carla comentando que atendi muita gente no meio da pandemia, com dores e complicações por conta da pandemia, sim. Ah, o Marcos Pretim, o toque, problemas psiquiátricos, transtornos psiquiátricos, pode causar zumbido. Foi o que a gente falou, né, Ju? Da ansiedade, Pode, do transtorno de pânico, da pode. depressão. Sim, não só provocar, causar, mas também piorar, Marcos. Piorar um zumbido que Eu já até vi, existe. eu até vi um artigo aí falando que os pacientes com zumbido, em média, 26% tem algum tipo de distúrbio psiquiátrico. Eu achei até um elevado, mas isso Quantos por está em cento? 26. Eu li hoje em algum lugar, não lembro, deve estar aqui no meu, no meu laptop em algum canto. Mas não falava quais, entendeu? Mas falava distúrbio psiquiátrico. Então, aí tá no bolo, ansiedade, depressão, toque. Então, eu não cheguei a ler detalhes, mas a gente sabe, né, que os pacientes com zumbido, muitos têm, né, essas alterações. Muito. E eu percebi que esse ano o nível de ansiedade dos meus pacientes pioraram muito. Eu percebo assim na quantidade de mensagens que eles Sim, mandam, a sim. forma como eles chegam no consultório. Eu falei, gente, realmente esse ano foi diferente em relação a esse aspecto, sabe? Ah, A gente demais, vai percebendo, a gente demais. precisa tentar acolher de uma forma um pouco mais diferente, né? A Carla comentou também de pessoas com bruxismo quebrando os dentes, né? Que no caso não usa placa, porque a gente sabe que o bruxismo não tem um tratamento para o bruxismo. O que a gente faz realmente é tentar melhorar as comorbidades, né? No caso das dores, no caso dos dentes, para não desgastar mais, usar plaquinha, né? Que é o dispositivo interoclusal que é feito pelo dentista especialista, né? A Carla comentou assim: eu durmo sem travesseiro para ver a dor de cabeça no dia seguinte. Falo por mim. Então, a gente precisa ver a pessoa de forma individual, né? Então, se a pessoa fala, olha, se eu durmo sem travesseiro, minha dor piora, minha dor aparece, a gente precisa orientar, sim, esse Lógico. paciente. Agora, o paciente que está dormindo bem, acordando sem dor, não vamos engessar e robotizar esse paciente. Não vamos colocar na Sim. postura que a gente acha que é a melhor. Não, deixa ele dormir na postura que ele achar melhor. Naqueles que se queixam de dores quando acorda, a gente precisa ajudar para ver a melhor forma. Sabe que O eu não falei aplicativo. quando enquanto você olha aí, eu tive uns pacientes que a gente sabe que existe uma relação bem íntima entre perda auditiva e zumbido, né? A grande esmagadora maioria dos pacientes com zumbido tem perda auditiva. E os pacientes, muitos pacientes meus que usam aparelho de audição, ficaram sem o ajuste, ficaram sem ir nas fonoaudiólogas para fazer o ajuste do aparelho. Então, às vezes o aparelho quebrou, enfim, deu uma desregulada e o paciente não tinha como acessar a fono, pessoalmente, a loja do aparelho para fazer o ajuste. Daí o zumbido de muitos pacientes meus descompensaram por conta disso, porque Uhum. não tinham condições de ir às lojas fazer o ajuste de aparelho. E aí muitos agora tem alguns aplicativos agora que ajudam muito as fonoaudiólogas a fazer esse ajuste à distância. Então, isso também, essa tecnologia que mudou, que está chegando aí dos ajustes dos aparelhos auditivos à distância, teve um impacto muito importante nessa pandemia. Óbvio que são os aparelhos mais novos, né? Não é qualquer aparelho que permite esse ajuste, né? Mas também tem essa, essa melhora aí que a tecnologia traz, né, para esses pacientes. Perfeito, Ju. Olha, a gente está chegando já no finalzinho. Paula, você fez uma pergunta que é um pouquinho longa, para acho que para o momento agora falta 5 minutinhos. Mas, ó, tem no meu YouTube, tem uma live com a Daniela Capra, que ela fala de todos os exames de sangue, que é muito bacana. Se você não viu,
Corre lá que vai te ajudar bastante. Agora, o doutor Renato, como a sinusite e rinite pode levar ao zumbido? O que que uma sinusite ou rinite pode levar ao zumbido, Ju? Ai, basicamente por dois motivos aí. Um, que a secreção, né, da via nasal entra na orelha média, né, e pode gerar uma otite serosa, que é aquela secreção que fica presa atrás do tímpano. Isso pode gerar o paciente tem aquela sensação de orelha entupida e pode gerar um zumbido. E a própria bactéria, o vírus pode penetrar na orelha interna e gerar uma lesão neural, né? E existe Hum, também uns casos de pacientes com pós-otite de descompensação do tensor do tímpano, pós-otites. Então, é uma coisa interessante também. Então, tem essas três vias básicas, mas a principal delas é a parte mecânica mesmo, a secreção que fica presa atrás do tímpano e o paciente escuta um zumbido tipo ploc-ploc. Fala, doutora, parece umas bolinhas estourando, que é catarro mesmo, que fica mexendo, e ele fica escutando o barulhinho das bolinhas da secreção presa ali e dá aquela sensação de orelha entupida. uhum. Excelente, E aí, muito bom. tratando isso melhora, tratando compensa totalmente. Deixa eu ver aqui. Pode explicar o que é agulhamento seco, Neuza? Agulhamento seco é um tratamento, tá? Que muitas vezes o fisioterapeuta, no caso a Juliana, ela, como médica também, ela faz lá nos estudos dela, mas é uma técnica que você pode usar uma agulha de acupuntura, né? Que é diferente da acupuntura, mas a gente usa a mesma agulha, e daí você vai tentar achar o ponto gatilho, que é como se fosse um nozinho muscular, que pode estar presente em vários músculos, né? Do nosso corpo, e você vai lá com a agulhinha e tenta desativar esse nó. Então, tem que ser feito com uma pessoa que fez um curso de agulhamento Isso. seco, né? Não é qualquer profissional que faz, para poder manipular da melhor forma, tá bom? A Paula falando aqui, live sensacional. A Norma também, live sensacional, excelente live. Estou viciada e fico esperando ansiosa por ela. Vai, Paula, legal, muito O bom. viciado é Toda bom. terça tá aqui, isso aí. Que bom, fico feliz que esteja te ajudando. A Paula falando, hoje temos o Telecare para acesso remoto, ajuda muito mesmo. A Carla explicou aqui, excelente live também, a Kátia falando. Muito bom, gente, deu no tempo certinho. Que bom. Excelente. Nossa, foi show de bola, hein, Ju? Eu adoro, porque você, Que além de bom. ser didática, você é objetiva e você é clara. Entendeu? Você vai no ponto lá. Agora, deixa eu só essa última pergunta aqui da Eliane. Ela fala assim: por que sempre que aumenta o zumbido eu fico atordoada? Na verdade, Eliane, atordoada, que pelo que eu tô entendendo, é um nervosismo, né? Fica. Não é, Ju? Atordoada, né? Eu não Não é sei se ficar ela tá, nervosa? não, talvez, eu não sei se ela está falando atordoada como se fosse uma tontura, entendeu? Pode ser também, o atordoado aí, na verdade, pode ser, ela sente como se ela estivesse mais tonta, meio cabeça vazia, Confusa? meio confusa. Aí pode ser por uma oscilação daquela pressão do líquido do labirinto, né? Que pode dar aquela sensação de ouvido entupido, de tontura, de zumbido associado. Aí o tratamento é outro, entendeu? A gente tem que tratar, pesquisar as causas, por que está descompensando essa. Precisa ver, eu não sei a idade dela, precisa ver se está associada a enxaqueca, tem um monte de coisa que tem que afastar, a parte de sangue, tem que avaliar o metabolismo, mas existe sim essa possibilidade de atordoamento, aí, né, quer dizer, de tontura e de zumbido descompensarem juntos, né? No Uhum. quadro na hidropisia, no Meniere, aí isso acontece com frequência. Ela falou cabeça confusa. Ela disse que fica É, confusa. Então é é isso isso aí, mesmo. Luca. Gente, muito obrigada. Ju, excelente live. Vou deixar Que bom. gravadíssima lá no meu YouTube. Muito obrigada, viu? Foi muito esclarecedor. Não foi, pessoal? O pessoal que está elogiando demais aqui essa live, ó. Excelente, parabéns, muito bom, excelente. Bom, é isso Oba. aí. Não poderia esperar menos do que isso, hein, Ju? Gente, muito obrigada pelas perguntas, pela presença de Obrigada, vocês aqui pessoal. na live, pelos corações. Enfim, espero poder ter ajudado de alguma forma aí, principalmente as pessoas que têm zumbido, que são aquelas que realmente estão aí precisando de ajuda, que estão muitas vezes sofrendo pelo sintoma, tá bom?
Próxima terça-feira temos mais uma live, então fiquem atentos com o próximo tema. Beijo grande, boa semana a Tchau, todos. pessoal. Tchau, Cá. Tchau, tchau, Obrigada. querida. Tchau, Beijo. pessoal. Até.